Boa tarde, nós vamos dar início agora ao nosso podcast. Nós temos aqui como convidada a professora Luciane Monteiro Oliveira e ela vai nos trazer a sua experiência na área de estudo de sítios arqueológicos e a sua exploração pelas comunidades. E nós vamos, de nossa parte, fazer um comparativo entre os modelos de liderança formalmente aplicados nas empresas em gestão e esse modelo de influência desenvolvido pela professora Luciane, que a gente intitula Liderança por Influência. Depois disso, então, eu farei algumas perguntas para que possamos encaixar o que a professora faz naquele conceito de liderança que a gente se propõe a analisar aqui em nosso programa. Então, professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu confesso a vocês que é a primeira vez que eu converso com uma arqueóloga. É uma novidade para mim, embora seja um apaixonado por essas descobertas históricas. Morei durante muitos anos em Aracruz, onde havia um sítio significativo, diversas etnias à nossa volta. E nós, além de produzir papel, celulose, nós éramos obrigados a preservar essas etnias. E aí é que entra o problema da liderança. Como é que nós conseguimos fazer? Na época não demos muita atenção. Ouvindo a senhora falar aqui um pouco, eu percebi que a gente poderia ter explorado mais. Mas lá se vão 30 anos, não se pode mais voltar atrás. Então, o que eu gostaria, nesse primeiro instante, que a senhora nos trouxesse uma forma sintetizada de qual é o seu trabalho hoje aqui na comunidade, na Zona da Mata, especificamente Estrela d'Alva e Pirapitinga. Bom, boa tarde a todas e todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o nosso trabalho, eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu estou como diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. E nós temos, ao longo desses 22 anos, um programa que se intitula Programa de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira. A intenção desse programa é justamente conhecer as potencialidades do patrimônio material e imaterial que a região da Zona da Mata Mineira possui. E nós iniciamos com essa perspectiva porque muito se falava dessa potencialidade, mas pouco se conhecia. Então, o mapeamento é uma primeira abordagem que a gente faz nos municípios. Essa parceria ela é feita por meio de um termo de cooperação técnica entre a universidade e o município. Então, desde o ano de 2021, nós estamos trabalhando aqui no município de Pirapitinga e Estrela d'Alva. E esse trabalho, ele tem um intuito de, na finalidade, buscar não só o conhecimento, mas também a preservação desse patrimônio. E ele envolve, não só a comunidade acadêmica, mas também toda a comunidade municipal, desde os gestores, as crianças no âmbito escolar e também a sociedade, principalmente rural, que tem pouco conhecimento, que tem quase nada de acessibilidade a essas informações. Então, a gente busca, atravessando esses 3 segmentos aí, trabalhar numa perspectiva participativa e colaborativa. Dentro dessa sua, digamos assim, entrada nessa comunidade, a senhora já identificou algum tipo de sítio ou local ou, digamos, base histórica que justifique a sua atividade? Sim, ao longo desses 22 anos, na Zona da Mata Mineira, nós já identificamos 31 sítios arqueológicos, A maioria são pré-coloniais, alguns 6 são coloniais, do período já de contato, E também a gente pesquisou, aprofundou 6 sítios arqueológicos. E a gente percebeu nessa pesquisa também que há uma continuidade da ocupação pré-colonial do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro, para o interior de Minas Gerais. Tanto pelo material que é encontrado, quanto também
por pesquisas mais aprofundadas, não só, né, com exames, né, análises físico-químicas, mas também de rotas que eram realizadas por essas populações indígenas. Então, o material é muito semelhante, sobretudo ali a região, né, de Araruama, né, no litoral do Rio de Janeiro, com o interior daqui de Minas Gerais, da Zona da Mata de Minas Gerais. Esse trabalho que a senhora desenvolve, efetivamente a senhora não desenvolve sozinha. A senhora desenvolve com uma equipe de profissionais do seu segmento. Tentando introduzir na nossa conversa o conceito de liderança, para que depois então eu possa estender um pouco mais sobre isso, eu perguntaria à senhora o seguinte: como é que a senhora enxerga a relação que existe entre a senhora como líder do projeto e a equipe que trabalha sob seu comando? Ou seja, como é que se dá o exercício dessa liderança dentro da sua equipe? Não estou falando com a comunidade, estou falando dentro da sua equipe. Bom, inicialmente assim, nós somos, né, temos vários colegas de diferentes áreas do conhecimento, tem geógrafos, tem geólogos, tem até engenheiros, biólogos, enfim, são antropólogos, além de arqueólogos. A gente busca um diálogo muito profundo assim, para a gente estabelecer as áreas de atuação de cada um e como que ele poderá participar da pesquisa, né, do programa. E também tem os alunos, né? A gente tem um papel de formador dentro da universidade. Então, esses alunos, maioria das vezes, eles nos procuram por interesse deles e a gente procura também envolvê-los, né? A partir de atribuições de tarefas. Em cada plano de trabalho que é feito, a gente tem essa perspectiva e também ele contribuindo com o conhecimento que eles possuem. Atualmente, sobretudo, com as redes sociais, eles nos ajudam muito no processo de divulgação e também a comunidade local. A gente tem o que eles chamam de colaboradores externos, que a Pró-Reitoria de Extensão, ela cadastra essas pessoas, porque uma pessoa da localidade, do município onde nós fazemos o termo de cooperação técnica, ele pode também contribuir muito para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, a gente faz reuniões, né, sempre, né, periódicas, né, frequentes. Temos, né, uma comunicação muito franca, muito transparente, mas também a gente sabe, né, que os alunos de graduação e pós-graduação que participam, eles estão ali também no processo de aprendizado. A gente não tem uma hierarquia muito fixa, mas a partir também daquilo que ele pode contribuir. A gente tem alunos que são brilhantes, que trazem assim ideias maravilhosas e é muito bem aceito. Então, essa relação é o mais franca e transparente possível, né? A gente procura trabalhar porque o trabalho flui melhor dessa forma, né? Dentro dessa linha, existem dois pontos que eu gostaria de explorar. O primeiro deles, dentro desse universo que a senhora acaba de mencionar, o que a senhora identificaria como um grande facilitador desse exercício de liderança, de convencimento com a comunidade, com os alunos? Ou seja, qual é o fenômeno que, quando a gente está dentro da organização, a gente diz, não, eu uso a hierarquia, ou eu trabalho em equipe, ou eu trabalho com os talentos individuais. Nós, de uma certa forma, formalizamos isso. Mas dentro desse seu trabalho, qual seria o grande facilitador ou os grandes facilitadores desse convívio entre essa liderança de influência, que é o seu, que é a sua, e a comunidade na qual a senhora se envolve, que acaba por ser envolvida? Eu acho que assim, a escuta ela é fundamental no nosso trabalho. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, sobretudo na atualidade em que parece que há uma compulsão pela fala, né? Todo mundo quer falar e tal. Então, a escuta, ela é fundamental. Para mim, a escuta está em primeiro lugar. A convivência. Então, a gente tem uma abordagem que é da antropologia, que é da observação participante. A observação, ela é fundamental também,
porque no dia a dia ali, na convivência com a comunidade, a gente vai observando a dinâmica e a partir dessa dinâmica a gente também consegue fazer uma inserção sem provocar um estranhamento ou até mesmo um choque para aquelas pessoas. Então, assim, eu vejo esses dois aspectos como elementar no desenvolvimento do nosso trabalho. E, assim, né, tentar ser o menos invasivo possível, porque nós somos estranhos para a maioria da população que está ali, né? A gente é observado o tempo todo. E eu aprendi muito isso com os povos indígenas. Eu trabalhei com povos indígenas e eles atuam nesse propósito, assim, sabe? Eles escutam, eles observam, né? O grupo que eu trabalhei ficava assim, não, a gente só está assuntando, ou seja, a gente está observando vocês. E o quanto que isso é importante. Então, a gente tem que chegar de forma bem sutil para não provocar esse impacto negativo na nossa presença ali no espaço, né, no município. E em contrapartida, falamos dos facilitadores. Quais seriam os obstáculos que a senhora encontra, né, os dificultadores, para que possa ser, digamos assim, estabelecida essa influência, essa forma de liderança? Sobretudo a desconfiança, né? A desconfiança porque justamente a gente é estranho, a gente não é da comunidade, e daí que a importância também, né, dessa desconfiança. Quando você tem alguém da comunidade que faz parte do grupo, ele ajuda a quebrar essa desconfiança. Então, a desconfiança, em especial para as pessoas mais idosas, pessoas da comunidade rural, eles são muito desconfiados de quem são vocês. A gente trabalha com arqueologia e tem toda essa dinâmica da movimentação de terra, e aí eles ficam achando que nós estamos ali em busca de ouro ou de algum tesouro. Então, assim, essa desconfiança eu acho que é o maior dificultador. Agora, me diga o seguinte, então nós já temos alguns aspectos que são facilitadores e alguns aspectos que efetivamente são obstáculos. No exercício dessa atividade constante, quais seriam os personagens que melhor contribuem para o seu trabalho dentro desse universo? Entre os facilitadores, dificultadores, quem seriam aqueles personagens que efetivamente melhor funcionam, mais agilizam esse papel de entrosamento, de convencimento? Quem seriam esses? Alguém da comunidade, uma pessoa da comunidade. Inclusive, quando nós fazemos a parceria, a gente pede sempre para ter alguém da comunidade nos acompanhando, porque ele vai ajudar, é alguém que conhece. Aqui em Minas é muito comum, você é filho de quem? Quem é seu, né? Quem são os seus pais? Essa relação muito de proximidade, muito de familiaridade, ela é muito interessante para a pessoa ganhar confiabilidade. E aí, quando a gente tem uma pessoa da comunidade, a nossa inserção ela é muito mais tranquila do que quando, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista na comunidade rural. Se eu chego, as pessoas não sabem quem sou eu, e eu começo a fazer um monte de questionamentos, há uma desconfiança ali, mas quem é essa pessoa, né? E há uma reserva também deles em conversarem conosco. Agora, se eu chego acompanhada por alguém da comunidade, isso se torna mais fluido, é muito mais interessante, e da mesma forma que acaba que cria um laço de familiaridade. A gente tem vários anos de pesquisa, a gente conseguiu inclusive estabelecer vínculos com pessoas dessas comunidades. Qual é digamos, o teor? Quer dizer, qual é a forma? Quando você trabalha em vendas, você trabalha com entusiasmo, motivação, né? Se você trabalha numa organização, você trabalha com foco em resultado, desempenho. Então, qual seria, eu não vou chamar de a mágica, porque não é mágica, mas qual seria, digamos assim, a ferramenta mais indicada para conseguir a adesão? Porque é totalmente novo para as pessoas. Se é novo para nós, que de alguma forma trabalhamos com pesquisa e estudo, eu imagino para as pessoas que, sabe, olha aquela flecha, é isso aqui, alguém jogou isso fora, joga fora da porcaria, não serve para nada. De repente você começa a perceber que é necessário conseguir a adesão dessa pessoa. Então, para que isso ocorra, é necessário que haja um processo de sedução,
de convencimento. Por isso que a gente quer uma mágica. E qual seria essa mágica? A gente trabalha com a perspectiva da identidade. Então, assim, quem construiu isso daqui? E aí, fazendo todo um retrocesso histórico, aí chega nos nossos antepassados, indígenas ou africanos, e trabalhamos muito não com a ideia do biológico, mas cultural. Eu falo, né, sempre, principalmente com as crianças, com as pessoas da comunidade. Todos somos herdeiros culturais desses segmentos, os povos indígenas e os africanos. Então, a partir disso daí, a gente vai buscando, né, na história oficial da comunidade, elementos que possam fazer essa correlação da identidade. E aí, valorizando a identidade, né, principalmente na escola, com a gente trabalhando com as crianças, quem que construiu a igreja, né? Quem eram as pessoas que trabalhavam. Aí a gente consegue entender, né, que aquilo eles vão falando, não foi meu bisavô, foi meus antepassados que fizeram. Aí a gente vai, por meio desse retrocesso histórico, chegar nos povos indígenas, africanos, e eles começam também a se sentir valorizados. Já houve situações em que as crianças fizeram esse trabalho, né? E depois um avô, o bisavô, foi na escola dar palestras para as crianças da escola, porque ele se sentiu tão valorizado e ele comentava conosco, olha, mas eu não sei nem ler e escrever, mas me falaram que eu tenho informação, que eu tenho conhecimento. Então a gente trabalha com esses saberes, né? E isso é importante também, porque acaba que essas pessoas já estão tão marginalizadas e excluídas que elas não se sentem importantes. E aí quando a gente proporciona isso, há uma reviravolta e acaba que o entendimento das crianças, das pessoas da comunidade, ele assim amplia e é propagado, né? Porque elas começam a falar, né? A repetir isso, e aí, enfim, o município em si também acaba utilizando esses elementos para poder trabalhar a questão do patrimônio. Agora, uma coisa interessante, eu estava fazendo enquanto a senhora falava, eu me lembrava de alguns episódios no meu tempo de Aracruz, onde nós convivíamos com uma quantidade bem significativa de comunidades indígenas, e eram diferenciadas. Era todo o estado do Espírito Santo, sul da Bahia. E uma das coisas que nos chamava a atenção é que havia uma tendência por parte dos profissionais da empresa de desprezar essas comunidades. Eles eram desarmados, eles eram bêbados, eles eram etc e tal. E havia inclusive um caso muito particular, é que o nosso centro de treinamento era localizado ao lado de uma comunidade, né, de uma tribo, como a gente dizia na época. Então, por exemplo, se nós fazíamos alguma atividade, eles se penduravam na cerca e ficavam observando. Se nós fazíamos um churrasco, eles ficavam pedindo. E aí nós começamos a fazer o seguinte: tratá-los com desdém não vai resolver o problema, né? Vai nos tornar cada vez mais separados. Começamos a trazê-los para perto, que eles participassem como ouvintes do treinamento. Eles entendiam, falavam português. Na hora de fazer o churrasco, eles tinham o churrasco deles também. E com isso diminuiu-se consideravelmente a resistência. Mas vai depender muito da própria liderança, né? Provavelmente, quando eu sair de lá, não sei se o meu substituto continua com esse mesmo programa. Então, eu pergunto à senhora o seguinte: essa ação de influência junto às comunidades, às resistências, né? Ou seja, ela corre o risco de ficar personalizada à sua figura, à sua pessoa, ou a senhora imagina que tenha conseguido fazer mais sistemicamente, ou seja, independe da professora Luciana. Esteja ela aqui ou não, esse processo vai continuar a fluir normalmente. Sim, porque é uma metodologia que nós utilizamos, né? Antes de mim era a professora Ana Paula, né? A professora Ana Paula, ela fazia esse papel que eu estou atualmente desempenhando, e a nossa ideia é que, né, a gente também tem esse propósito de formador, né?
Então, assim, já tem a professora Cecília, que nos acompanha, faz parte da nossa equipe também. E eu fico falando, eu saindo, você vai assumindo. Então, a ideia é que a gente passa essa mensagem também para os alunos que estão junto conosco. Durante esse programa, são 22 anos, né? A gente já tem vários, né, profissionais espalhados pelo Brasil afora e que têm esse mesmo tipo de atitude e comportamento, porque a ideia é essa. E sempre partindo pelo diálogo. O confronto, ele nunca é bom, né? Por mais que a gente às vezes tenha um estranhamento, alguma dificuldade inicial, a gente tem que trabalhar estrategicamente para que isso seja dirimido e a gente consiga trabalhar de forma mais fluida, dialógica e também construtiva, né? Quando a gente estende, olha, é colaborativo e participativo, é porque a comunidade também ela está construindo conjuntamente conosco. E agora, de uma outra perspectiva, que é a comunidade que, por exemplo, o dono da propriedade onde se situa o sítio, a família dele, as pessoas em volta, ou seja, é um universo significativamente importante e pode até ser volumoso para esse trabalho. Além dos aspectos voltados para o diálogo, da derrubada da desconfiança, qual seria, digamos assim, o ferramental, na sua percepção, mais indicado para não só trazer essas pessoas, não só as pessoas entenderem o que é feito pela senhora e a sua equipe, mas de repente se tornarem aderentes, né? Ou seja, terem uma postura mais proativa, mais não estou só olhando a flecha, eu quero ver o que significa ela, ou até pesquisar coisas novas, né? Alguma coisa nessa linha. Qual seria, digamos, a sua proposta de aproximar-se melhor dessas pessoas e fazer com que elas não esmoreçam? Sim. Então, eu estava no entusiasmo inicial, de repente a coisa flui e você perde o elan. Então, como é que a senhora veria essa possibilidade de continuidade? Então, a gente sempre busca trabalhar com isso, né? Você é fundamental, né? A sua participação é fundamental, até mesmo porque nós estamos de passagem, então tem que dar a continuidade. A gente busca mediar a relação dessas pessoas com os gestores municipais, né? Para não criar também uma dependência sobre a nossa atuação, que é pontual e não é contínua, mas a gente busca, assim, valorizar essa pessoa, não criar estratégias, assim, de que possa criar algum conflito mais adiante, muito ao contrário, e sempre trazê-lo para o nosso lado, né? A partir da argumentação, que às vezes a pessoa fica resistente. Uhum. E a gente tem que criar a partir, né, buscar compreendê-la também. Por isso que a escuta ela é fundamental. Porque as pessoas elas criam, né, histórias na cabeça também a partir daquilo que está no imaginário que um arqueólogo faz. Aí a gente tem que desconstruir isso. E muitas das vezes a gente, com a inserção da comunidade, né, de alguém participando ali, essa pessoa ela também contribui nessa mediação. Uhum. Né? E o patrimônio é local, é nacional, é de todos, e você é o guardião desse patrimônio. Então, quando você também valoriza, né, a pessoa, ela tendo uma atuação proativa, a coisa vai fluindo muito naturalmente. Nós nunca, nesse período de 22 anos, nunca tivemos nenhuma objeção. Às vezes tem uma desconfiança, tem algumas pessoas que não conhecem muito bem, acabam também influenciando de forma negativa, mas aos pouquinhos, com a partir da escuta, né, por meio do diálogo, a gente consegue conciliar de forma que essa pessoa, no futuro, ela seja nossa parceira também. Então, acho que é buscar, não existe uma fórmula, né? Porque cada caso é um caso, tem uma trajetória distinta. A partir dessa escuta, desse diálogo, é que a gente também vai conseguindo criar essa parceria, né? De forma valorizando também a pessoa.
essa rede de influência que começa na criança, vai subindo até chegar a quarta idade, né, que chamam inapropriadamente de a melhor idade. A idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. Isso. Então, qual é o foco do trabalho? A criança, hoje, nós sabemos que ele é um grande divulgador, né? A criança tem, até pela informação, pela tecnologia, a criança deixou de ter um papel passivo para ter um papel proativo. Seja na segurança, foram as crianças que praticamente investiram no cinto de segurança, para as crianças que, de uma certa maneira, provocam a máscara. Como é que a senhora vê o papel da criança nesse modelo? Que é uma coisa nova para ela, né? Até por desconhecida. Acho que a gente está aprendendo a lidar com isso, né? A gente vê hoje a criança, ela é fundamental em todos os processos, né? Ela tem esse papel realmente de divulgador, de multiplicador, porque ela acaba envolvendo o familiar, o adulto. Então, assim, ela é, assim, para nós, no nosso programa, fundamental, né? Tanto que nós iniciamos com as atividades de educação patrimonial, porque na escola é que vai propagando todo o nosso projeto. É por meio da escola que a comunidade também fica conhecendo o nosso projeto. Então, assim, o papel da criança, talvez eu não tenha nem feito uma reflexão muito apropriada, mas a gente entende que ela é fundamental, né? Eu acho que requer muito estudos, porque a gente ainda tem uma ideia muito calcada no passado de como que é a infância, e hoje ela é extremamente relevante para todas as atividades que a gente desenvolve, né? Então, assim, o investir na criança, na educação, ela é extremamente importante, porque é a partir desse segmento que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Quando nós exercemos uma posição de liderança pela influência, que é esse modelo que eu estou focando aqui com a senhora, existe um fator interessante. Ela é personalista, né? O seu estilo, o meu estilo provocam, digamos assim, reações diferenciadas. Mas existe uma outra coisa interessante, que é o famoso instrumento do capeta, que é o ego, né? Então, profissionais do mesmo segmento, a gente costuma dizer o seguinte: você coloca um professor assistindo a aula de outro professor, provavelmente o que ele mais faz é avaliação. Está preocupado com a avaliação, com os modelos. Então, isso acontece com muita frequência. Na sua, digamos, comunidade profissional, evidentemente existem outros profissionais no seu nível. E como é que essa possibilidade de choque de egos pode comprometer, ou não, o exercício dessa liderança por influência? Assim, a gente já teve casos nesses moldes, assim. A gente busca sempre trabalhar com diálogo. Uma forma da gente tentar conciliar essa dificuldade então tá, você está querendo desenvolver, você quer liderar, então você vai ficar responsável. Às vezes a pessoa precisa ter essa atribuição, ter essa valorização para, sei lá, justificar a sua participação no projeto, né, a sua atuação profissional. Nós não temos problema em relação a isso, né? A gente só deixa claro o seguinte: olha, cada um tem uma atribuição, cada um tem uma participação que está intimamente relacionada com o exercício do seu ofício. Então, tem situações em que determinados profissionais eles não vão dar conta de tudo, assim como eu não dou conta de tudo, né? Eu fico basicamente também por conta do trabalho de arqueologia e essa pesquisa de campo. Tem outros colegas que desenvolvem, né, em seus laboratórios outras atividades. Mas normalmente a gente busca, assim, ela está precisando ser valorizada. Então a gente deixa um pouquinho ela experimentar isso, né? E a própria experiência,
ela é um indicador também, até que ponto a pessoa vai, até que ponto ela dá conta. Mesmo quando está na relação com os bolsistas, com os alunos, às vezes tem aquele aluno que fica chateado porque ele não participou de determinada atividade. Não tem problema, na próxima você participa, na próxima você vai desenvolver isso, aquilo, outro. E aí ele vai percebendo também, né, até onde ele pode ir e as suas limitações. Então, acho que o exercício, a experiência, é uma forma também da gente conciliar, né, e trabalhar essas dificuldades que possam vir a ocorrer. Existem duas reflexões interessantes que a gente utiliza em relação a isso na gestão. A primeira é uma frase um pouco diferenciada que trabalha essa briga de egos, e que a gente costuma dizer o seguinte: a solução é que cada um fique com o seu cada qual, cada um no seu espaço. E um outro aspecto importante é a gente perceber que em determinadas situações é preciso que você, assim como a senhora fala em diálogo, redução da desconfiança, é preciso que nós estejamos permanentemente atentos, né? Ou seja, um modelo de reflexão permanentemente aceso. É a capacidade do indivíduo de questionamento. Eu recentemente fiz uma palestra sobre liderança, e uma das coisas que eu dizia é o seguinte: o grande segredo é não ter as soluções de imediato, até porque não tem. O grande segredo é você ter perguntas. Eu hoje, durante uma atividade matinal, eu levo material para ler, porque são 4 horas e meia de estabilidade, e eu estava lendo um texto muito interessante que eu já utilizo em sala há alguns tempos, que é o brainstorming, mas não é o brainstorming de soluções, é o brainstorming de perguntas. Então as pessoas se reúnem para que elas façam perguntas, nunca deem solução. A solução eu vou pensar nela depois. Porque o brainstorming de perguntas faz com que você seja mais crítico. Né? Então esse é o caminho, quer dizer, para você conseguir o que nós sugerimos é, antes de questionar, antes de criticar, questione. Seja um questionador. E ao ser questionador, pergunte. Ou seja, eliminam-se dúvidas perguntando. Eliminam-se dúvidas questionando. Esse aqui é o processo. Né? E é aí que eu vejo que se aproxima muito a liderança formal, que a gente chama de liderança hierárquica, com essa liderança por influência. Onde nós estamos muito mais preocupados com a qualidade do que vai ser encontrado, no seu caso, preservação dos sítios arqueológicos, a preservação de toda uma história. E o que é mais interessante, que é uma questão que eu colocaria para concluir a nossa conversa: qual seria o caminho, na sua percepção, mais indicado para que nós despertássemos nessa sociedade que envolve a gente? Porque na organização é fácil. Dou um bônus, dou uma comissão, dou um prêmio, aumento o salário, eu tenho como provocar uma resposta. Mas uma comunidade onde a liderança se faz por influência, de que forma que eu poderia fazer com que as pessoas se movimentassem mais, sabe? Uma pessoa passa em frente à minha casa e olha que é uma casa do século XIX e comece a ter a sensação de que essa casa pode ter alguma coisa nova. Passa encontra uma flecha na beira do rio, ou seja, a visão crítica é o questionamento. O que significa isso? Como é que a senhora identifica algum caminho que isso possa ser mais explorado? Principalmente, né, que a gente tem observado, né, na nossa experiência, é tentar, né, trabalhar com essa perspectiva de valorização. Mas a valorização perpassa também pela afetividade, porque as pessoas se perguntam: mas e o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que preservar uma igreja, um casarão, né, um artefato? Então, assim, a gente devolve a pergunta: por que não? Né? O que você tem a ver com isso? Quem construiu? Quem eram essas pessoas? Aí esse questionamento realmente faz parte da nossa pesquisa, assim, do nosso projeto. Beleza. Né? Porque é o tempo todo uma interação, né? E quando a pessoa ela percebe que
pelo laço afetivo, pela afetividade, ela tem uma ligação, as coisas começam a modificar. Mas é sempre trabalhando, principalmente, né, as pessoas que eu comentei, né, elas se sentem muito desvalorizadas, elas acham que não tem nenhuma importância, nenhum valor para a sociedade. E a partir do momento em que a gente vai demonstrando, por meio da história, a partir, inclusive, do que ela nos contou, há um outro sentimento, né? Ela vai compreendendo que ela faz parte dessa história, e a partir dessa compreensão ela começa a estabelecer vínculos, né, de afetividade com esses tipos de patrimônio. E é muito interessante porque elas são também propagadoras desse patrimônio, porque elas vão comentando com os seus familiares, com os amigos ali no grupo social que elas participam, sobre essa necessidade de preservação e conservação. A gente, na escola, a gente trabalha com oficinas, e a partir da oficina também, por essa perspectiva da afetividade, a gente consegue, né, trazer para a criança uma reflexão da relação daquilo que elas produziram com o patrimônio cultural. Então, assim, né, em termos de avaliação que a gente faz, né, continuamente do nosso trabalho, a gente tem percebido boas respostas. Atingimos a todos? Não. A gente não consegue atingir a todos. Mas uma parcela que a gente consegue atingir, a gente já consegue colher bons frutos dessa relação, desse processo. Professora, eu fiquei... Eu não vou dizer que eu fiquei satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Né? Porque eu encontrei uma interlocutora que, de uma certa forma, pratica uma liderança diferente da que eu estou acostumado a conviver, e as respostas que a senhora trouxe, sem dúvida nenhuma, enriqueceram muito o nosso trabalho. Eu agradeço muito a sua presença e a sua belíssima contribuição. Eu que agradeço, porque nesse processo também eu acabei aprendendo. Está ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita.